Converse com as pessoas que você ama sobre a vida. Seja seus filhos, seja seus netos, seja seu marido, seja sua esposa, seja quem for. Precisamos conversar sobre a vida, sobre o valor da vida. Precisamos conversar sobre a morte. Precisamos falar sobre a vida no plano físico e no plano espiritual. Quem sabe se nós falássemos sobre isso, milhares de mortes não seriam evitadas. Será que nós estamos dando o valor à vida como Deus ele dá? Será que nós estamos aproveitando a vida? E aí eu estou falando que as pessoas pensam que aproveitar a vida é beber, é fumar, é usar drogas, é fazer sexo. Quantas pessoas que pensaram assim acabaram morrendo por causa dessas coisas? Morrendo por causa de drogas, morrendo por causa do sexo, morrendo por causa de aventura. Eu tenho que aproveitar a vida, não é assim. Aproveitar a vida, mas com responsabilidade e com decência. Não é com desafiando a vida, colocando a própria vida em risco. Esses dias eu estava lendo sobre um casal, se eu não estou enganado, americanos, que foram dar volta ao mundo com uma bicicleta, dizendo eles que as pessoas, elas não são más. As pessoas no mundo não são ruins. E essas pessoas, elas saíram pelo mundo. E, infelizmente, quando chegou em um determinado lugar no Oriente Médio, esse casal acabou sendo atacados e mortos. Gente, pessoas que abreviam suas vidas, colocam suas vidas em risco. É com moto, é com carro, é com aventuras, é com sexo, é com drogas, é com tantas coisas que as pessoas colocam suas vidas em risco. E uma das coisas mais doloridas é ver as pessoas que estavam ligadas a elas por sentimento, não somente por laço de sangue, mas por sentimentos. Pessoas que amavam e perderam seus amigos, perderam seus parentes, seu esposo, seus filhos, ou perderam seus pais. Existem milhares, milhões de pessoas assim. A morte, ela traz sofrimento. Traz sofrimento. A pessoa morreu, dependendo da situação, vai para o sofrimento eterno. Mas existe outro problema que é grave. Muitas pessoas acabam morrendo também emocionalmente quando perde um ente querido. Milhares de pessoas acabam se afastando da igreja, milhares de pessoas acabam entrando em depressão, milhares de pessoas acabam até mesmo morrendo após a morte de alguém querido ou querida. Você deve conhecer, quem não conhece, casos e casos de pessoas que acabaram morrendo após o filho morrer, após o esposo morrer, e tantas outras situações semelhantes. Então a morte, ela não traz só o fim da vida daquela pessoa que desceu à sepultura, que teve a sua vida abreviada. Não. A morte, ela traz consequências também e gera até outras mortes nesse mundo físico. Quantas pessoas, né, estão morrendo, ou já morreram atualmente, por saber que um parente seu, né, perdeu a vida, seja no trânsito, nas drogas ou em qualquer outra situação. Então precisamos, de fato, falar sobre a vida, a importância da vida, o amor à vida, o cuidado à vida. Porque Deus, ele tem um plano para nós. E o plano de Deus não é que nós venhamos ter a nossa vida abreviada, mas que venhamos morrer dentro da naturalidade, dos anos que ele deu para cada um de nós. São ministérios, pessoas que eram para viver um casamento, para viver uma família, pessoas que eram para viver um ministério, e tinham tantas outras coisas maravilhosas para viverem, mas infelizmente acabaram mortas, abreviadas, suas vidas foram abreviadas. Então precisamos falar sobre morte e precisamos falar sobre vida. Precisamos falar do valor da vida para as pessoas, para os netos, para os tios, para as mães, para os adolescentes, para os jovens. Nós precisamos falar do valor da vida. Precisamos que essas pessoas entendam o quanto elas são importantes para nós. E que a dor, o sofrimento e a perda traz. Então precisamos falar disso. A vida, ela é tão frágil, ela é tão simples. A vida, ela pode se acabar numa fração de segundos por uma decisão impensada.
por um ato inseguro, ela pode se acabar. Quantas pessoas já acabaram morrendo por causa das drogas, por causa dos vícios, por causa de pornografia, por causa de perversão, por causa de imoralidade, por causa de erros tolos, coisas simples, decisões que pareciam ser tão, sabe, simples, mas acabaram morrendo. Então é importante nós tratarmos sobre isso. O Salmo 49 é um salmo maravilhoso, um salmo lindo, que ele vai falar sobre a vida. Ele também vai falar sobre a morte. Ele vai falar sobre as pessoas de posses ricas, pessoas de posição, pessoas de status, de conhecimento, sábio. E ele vai falar a distinção entre o sábio e o tolo, o rico e o pobre. E vai demonstrar que, diante de tudo isso, diante da morte, melhor dizendo, a sabedoria, a riqueza, não tem valor algum. Porque o Salmo 49, ele vai trazer uma expressão, um versículo, que fez muitos louvores, fez parte de um dos louvores mais conhecidos no meio gospel, onde ele diz que a alma de um homem, a alma de um ser humano, tem um valor tão grande, mas tão grande, imensurável, que o valor da riqueza de nenhum homem no mundo pode comprar uma alma. Um homem não pode remir uma alma. É um valor imensurável, um valor muito grande. E diante da situação onde ele vê pessoas ricas, que estão em status social muito mais superior que ele, essas pessoas, muitas dessas não têm o mais importante, que é a salvação. E ele diz que o Senhor remirá a sua alma da corrupção. Não deixará que o seu servo veja corrupção. Como também está escrito, se eu não estou enganado, no Salmo 8. Então é muito importante nós falarmos sobre a vida, falarmos sobre a palavra de Deus, os planos e os projetos de Deus para nossas vidas. Precisamos falar sobre o cuidado, a atenção e também falar sobre a importância da vida para as pessoas. Quantas pessoas entram no tráfico, nas drogas? Quantas pessoas andam de moto de uma forma irresponsável, dirigem de uma forma irresponsável, acaba abreviando a sua vida e também tirando a vida de outras pessoas? É preciso falar sobre a vida. Valorize a vida. Se você não valoriza a vida pelo valor que ela tem em si, valorize a vida pelo menos por amor às outras pessoas. Valorize a vida. Mesmo que você não queira viver, mas valorize a vida. Valorize a vida. Mesmo que você não se preocupe, você não se importe, você não dê o verdadeiro valor que a vida tem. Valorize a vida por causa das pessoas que te amam, das pessoas que esperam, das pessoas que te valorizam. Valorize a vida. Porque se você tirar a sua vida, as vidas que te amam vão morrer também. E isso é muito sério. Quantas pessoas estão amargando do sofrimento eterno por causa de um suicídio? Porque o filho se matou, a filha, ou a mãe, ou o parente. Por mais que as dores elas sejam extremas, a dor emocional, suporte a dor emocional, suporte o sofrimento que você está tendo agora. Porque para um pai, para uma mãe, para quem ama, o valor da vida de quem ela ama. Eu sou o presbítero Gerson Patrocínio e este é o meu livro, Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Uma forma bela e poética de transmitir verdades bíblicas. Você pode adquirir esse livro pelo número 21 97911 1026. 21 97911 1026. Também estou à sua disposição. Conflito pelo divórcio, pela separação. Ei, a sua casa, o seu lar e a sua família lá foi feito para ser um pedacinho do céu. Para ministrar na sua igreja, também para fazer palestra para casais, estudos para jovens, encerramento de EBD, estou à sua disposição. Eu e a minha esposa, que também é levita, obreira na casa do Senhor, estamos aí à disposição. Nos convide para estar na sua igreja. Onde eu estiver, eu vou.
convide para estar na sua igreja. Sabemos que estamos vivendo um dos piores momentos dentro da família cristã, onde ocorrem muitos divórcios, muitas separações, violências, coisas terríveis têm acontecido. Nós precisamos ministrar sobre família, debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. Seja através de estudos, através de palestras, através de pregações, nós precisamos estudar, avançar, ler, pregar e falar sobre o projeto original de casamento e família, de acordo com as Escrituras e à luz da palavra de Deus. Amém? Assim, Deus abençoe. Eu agradeço você e te peço, em nome de Jesus, nos ajude aí, divulgando esse trabalho, divulgando esse livro e também nos dando a oportunidade de levar uma mensagem e também o nosso livro na sua igreja, para que os membros da sua igreja possam ter essa oportunidade de ler, estudar e conhecer o projeto original. Amém? Deus abençoe assim. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.